Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de todos os vascaínos. Eu peço a todos para se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e vamos lá, meus amigos. Que tarde foi essa aí no Vasco da Gama hoje? Tarde de muitos boatos, muita polêmica com relação a essa situação aí do Benítez, jogador podendo sair, o Vasco poder enxugar a sua folha, jogadores podendo chegar, especulações. E com relação a Vasco da Gama e Santos, a preparação do nosso clube para a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro são os assuntos que iremos abordar neste vídeo. E amigos, primeiramente, Vasco da Gama e Santos, partida que acontece quarta-feira às 21h30. O Vasco da Gama precisando de reabilitação no Campeonato Brasileiro, assim como o Santos. O Vasco aí que ficou devendo nas 2 últimas partidas do Campeonato Brasileiro contra Grêmio e Fluminense, precisa voltar a vencer com urgência. A equipe do Ramon deverá ter muitas mudanças aí, pois o Vasco terá 4 desfalques, que serão 2 substanciais aí, que é Thales Magno e Vinícius. O ataque do Vasco perde muito. Bruno Gomes, e por mais que as pessoas não considerem como desfalque, Vinck também lesionado, não deve ser relacionado para essa partida. Com isso, a gente deverá ter aí o Iago Pikachu deslocado para a ponta direita e o Caio Tenório entrando na lateral direita. A gente vai contar aí com outras substituições com relação ao meio-campo do Vasco da Gama. Felipe Bastos deverá ser sacado da equipe para dar lugar ao Carlinhos. Felipe Bastos, que não tem agradado, foi substituído nas 3 últimas partidas do Vasco da Gama. O Bruno César deve ganhar a posição aí do Thales Magno. Bom, muitos desfalques sim, mas iremos contar com o retorno do Andrei. E meus amigos, o momento que o Santos passa é adverso e o Vasco deve usar isso a seu favor. O Santos passa por uma crise política, problemas de salários atrasados, perdeu o técnico Jorge Sampaoli, o técnico português Gesualdo também saiu do Santos e o Vasco pode se beneficiar disso aí, mesmo estando totalmente desfalcado. O Ramon deve colocar em campo Fernando Miguel, Caio Tenório, Graça, Castan e Henrique, Andrei, retorno aí do nosso Andrei, Carlinhos, Benítez. Lá na frente, a gente deverá ter Bruno César, também o nosso Germancano no ataque e lá na ponta direita o Iago Pikachu. Meus amigos, e com relação ao Benítez, muita polêmica envolvendo Benítez. A imprensa argentina diz que o Vasco deve, a imprensa brasileira diz que o Vasco não deve. E aí, Alexandre, deve ou não deve? O tempo vai dizer. E outra coisa, as mesmas pessoas que dizem que o Vasco não deve são aquelas mesmas
que falaram que o Vasco não devia ao Jorge Henrique e o Vasco ficou impossibilitado no começo do ano de inscrever novos atletas. São aqueles mesmos que falam que toda sexta-feira o Vasco da Gama vai pagar funcionário e está com 2 meses atrasados. Então a gente já conhece. Então o tempo vai dizer. Amigos, com relação as saídas aí, o Vasco estuda aí emprestar alguns jogadores aí para poder enxugar a folha. Alguns jogadores que são considerados muito caros aí. E o Vasco, para poder enxugar a sua folha, para poder fazer uma política de austeridade, estuda aí emprestar esses atletas para outros clubes. E isso seria um alívio financeiro aí para o Vasco. Tem jogador aí como o Erle, que ganha 200 e tantos mil aí, por exemplo, que está nessa barca. E amigos, com relação ao Anderson Martins, foi aquilo mesmo que eu falei, né? Apenas uma repactuação de dívida. Hoje não existe nada entre Vasco da Gama e Anderson Martins, mas futebol é uma coisa muito dinâmica que muita coisa pode acontecer, certo? Hoje teve um boato no YouTube, nas redes sociais, com relação ao Robinho, jogador que era do Santos, que passou pelo Atlético Mineiro, que se desligou do futebol turco. Posso dizer também que não tem nada aí de Vasco e Robinho por enquanto, mas é aquilo que eu falei com relação ao Anderson Martins. Futebol é muito dinâmico, pode acontecer, mas hoje não tem nada. E meus amigos, com relação aí a reforços, chegadas, me falaram o seguinte: olha, aguarde porque outubro abre a janela e setembro será um mês aí de muitas novidades aí, de muitas avaliações no mercado e teremos muitas novidades aí. A gente espera, estamos aguardando aqui, estamos cobrando aqueles que prometem, para a gente ter um time forte, porque a gente sabe que o Vasco evidentemente carece aí de inúmeros reforços. Tá bom, meus amigos? Vasco neles, agradeço a todos aí pela atenção e a verdade prevalecerá. Tamo juntos, valeu!